Esse é o Maicon. Ele vai ser o nosso estudo de caso hoje. Maicon estava andando na rua quando um veículo o atingiu, resultando em uma lesão séria em seu antebraço esquerdo, ocasionando uma amputação. Mas afinal, o que é uma amputação? É o procedimento de retirada total ou parcial de um membro do corpo. Esta ação é realizada com o único objetivo de garantir a sustentabilidade da vida, sendo em muitos casos a única solução para traumas, acidentes ou doenças. Tendo isso em vista, separamos alguns dos processos presentes na amputação, como por exemplo, pelo tempo de isquemia, que é o tempo em que o órgão ou tecido está privado de oxigênio, causando a degradação celular, processo em que a célula começa a se deteriorar ou funcionar de forma inadequada, lesão do endotélio vascular, danos ou alterações nas camadas internas dos vasos sanguíneos, necrose, morte celular não programada resultado de lesões ou danos celulares, traumas, infecções, entre outros problemas. No caso de amputação, necrose gangrenosa, acarretada pela falta de suprimento sanguíneo para a área afetada. Esse processo é mais evidente em áreas com maior tecido muscular. A partir de 6 horas após a lesão, esse processo já começa a aparecer em casos de traumas que visam reimplante. Quanto maior o tempo de isquemia, pior as chances do processo dar certo, pois mesmo que volte o fluxo arterial, pode não existir retorno nervoso, podendo ocorrer o fenômeno de não repercussão. A falta de retardação do fluxo sanguíneo pós-isquemia. Além disso, o resfriamento da parte afetada retarda a morte celular. no caso do Maicon, ocorreu a necrose que acarretou na amputação de seu antebraço esquerdo, e necrose caracteriza-se uma morte celular não programada, que, neste contexto, foi causada pelo trauma relacionado ao acidente. Mais especificamente, ocorreu uma necrose gangrenosa, onde se observa a coagulação do membro por grave isquemia, devido à obstrução das circulações sanguíneas arterial ou venosa. Após Michael realizar a cirurgia de amputação, iniciou-se o processo de cicatrização. Começando pela fase inflamatória, quando após a lesão, as plaquetas dos vasos rompidos inflamam e os glóbulos brancos chamados neutrófilos e macrófagos trabalham para consumir bactérias e remover tecidos danificados, como uma resposta do organismo, onde bactérias e as células mortas são removidas. Já a fase proliferativa começa com a epitelização, onde as células epiteliais restauram a epiderme, depois a angiogênese, que garante a vascularização, e a formação de tecido de granulação, onde fibroblastos que sintetizam novos tecidos. Por fim, na última fase, a fase de maturação, o colágeno começa a ser depositado de forma ordenada e o tecido criado pelos fibroblastos amadurece e se recupera. O tempo necessário para finalizar a cicatrização, na maioria das vezes, é de 30 a 60 dias após a cirurgia de amputação. Dentre as consequências pós-cicatrização, em alguns casos pode ocorrer a dor fantasma. A dor fantasma consiste na sensação dolorosa de um membro ou órgão ausente após amputação ou lesão nervosa. Mesmo que a etiologia não esteja definida, a dor pré-cirúrgica severa, a amputação bilateral, a dor no coto, a idade avançada, a realização de várias cirurgias nos membros e a amputação ser dos membros superiores são alguns dos fatores de risco para a dor fantasma. Dentre as teorias, está a que estuda uma possível tentativa de reorganização do mapeamento das estruturas do córtex cerebral, devido ao processo de plasticidade sensorial e motora. A neuroplasticidade consiste na capacidade de alteração de algumas de suas propriedades morfológicas e funcionais, a partir de estímulos extrínsecos, como o ambiente e a aprendizagem, e intrínsecos, como as respostas às doenças. Diante disso, a fim de modular a variabilidade e a seleção dentro das redes neuronais, a neuroplasticidade ocorre de forma bidirecional, ou seja, realiza neurogênese, síntese de neurônios divididas nas etapas de proliferação, diferenciação, migração e sobrevivência celular, a sinaptogênese, formação de sinapses entre neurônios, e a apoptose, morte celular programada. Enquanto estava no hospital, Michael acaba conhecendo Mônica, uma paciente diabética que havia realizado uma amputação no dedão do pé por conta de uma ferida. Essa condição é muito comum, pois a diabetes pode levar a um problema chamado neuropatia, que reduz a sensibilidade da pele, fazendo com que a pessoa afetada não sinta dor e acabe não realizando o tratamento certo. Além disso, as pessoas com diabetes podem ter problemas de circulação, recebendo menos oxigênio nos membros, prejudicando a cicatrização, podendo levar à morte do tecido conhecido como necrose. A amputação de um membro corporal causa impactos significativos na vida de uma pessoa, pois envolve mudanças afetivas que incluem o luto e seus processos. Fenômenos como isolamento social, baixa autoestima e até mesmo episódios de irritabilidade são observados e esperados no comportamento dessas pessoas. A psicoterapia surge como uma das principais formas de auxílio no enfrentamento dessa situação e entendimento dessa nova fase. Para uma recuperação desejada após a amputação, um nutricionista é necessário para a montagem de uma dieta equilibrada, rica em vitamina C, proteínas, ômega 3, zinco e água, ótimas para a cicatrização, além da limitação de açúcares para diabéticos. Por fim, para a elaboração de um cronograma alimentar correto, em caso de amputação, o IMC, Índice de Massa Corporal do Indivíduo, é calculado de forma especial e individual.
É muito importante que a pessoa amputada consiga realizar suas atividades de vida diária de forma independente, com objetos e situações adaptadas para a sua condição. O terapeuta ocupacional vai trabalhar no desenvolvimento da capacidade do paciente em lidar com atividades cotidianas e auxiliará na organização do ambiente doméstico de trabalho a fim de torná-los mais acessíveis e seguros. A fisioterapia atua nas fases pré e pós-cirúrgico e na educação de mobilidade pré e pós-protética. Desse modo, possui a finalidade de fortalecer ou manter a força muscular dos membros, estimular o metabolismo do paciente, reduzir a aparição de edemas, prevenir contraturas articulares, realizar exercícios de dessensibilização do coto, posicionar o indivíduo corretamente no leito e diminuir possíveis dores e sintomas. A educação física se faz presente para que seja possível, através do esporte adaptado, proporcionar um bem-estar físico e mental para o indivíduo, compreendendo sempre as suas limitações e o seu novo modo de viver, podendo assim organizar ações condizentes com o estado atual da pessoa.